Bom dia a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje quem vai desenvolver o nosso estudo é o nosso amigo Davidson, que ele vai falar sobre o tema A Beneficência. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na lição 35, O Cristo Operante. Está na carta de Paulo, em Gálatas, no capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E aí nós vamos às considerações de Emmanuel diante dessa passagem. A vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos ciclos do sectarismo religioso. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventistas inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva, que se convertem nos sagrados veículos do círculo Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando as aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Por intermédio de ambos, expressava-se o mesmo Mestre, com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido a conta de supremo ideal. Ninguém se empreenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operantes ao teu lado nas relações de cada dia. Emmanuel, ele reforça nessa mensagem, né, uma questão que a gente sempre fala, de que Jesus, nessa segunda revelação, ele vem trazer para a gente uma proposta de essência do Evangelho, né? E dentro dessa proposta de essência, que essa mensagem reveladora traga sentido aos nossos corações em busca do nosso aperfeiçoamento. Nós estamos aqui com o objetivo de ser melhor. Nós estamos nessa trajetória com o objetivo de ser melhor do que das nossas experiências pregressas passadas. E aqui ele coloca justamente um foco da mensagem, quando ele fala de Cristo operante, Cristo presente, né? Ele coloca justamente, e eu acho interessante quando ele cita aqui Pedro e Paulo, né? Ele cita essas duas figuras, mas ele coloca de que expressava-se no Mestre um só objetivo, ou seja, o trabalho de Pedro e o trabalho de Paulo tinha um objetivo único, que é o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. E aí o convite de Emmanuel é justamente isso, para que a gente justamente hoje, e tanto nos nossos desafios da vida, utilizarmos esse conteúdo que é expressado e que é revelado por nós, que estamos nessa casa espírita há mais de 73 anos, né? Estudando, compreendendo essas lições, mas entendendo de que a mensagem, ela visa o meu autoaperfeiçoamento, ela visa a minha transformação.
Nós não estamos aqui hoje para bater um ponto, ou então para ser uma simples folha de ponto para mostrar que veio, e sim entender de que a mensagem que o nosso amigo Davidson vai revelar, vai apresentar para nós, e assim como todas as mensagens que são reveladas nessa casa, tem um papel de transformação íntima para mim, para aqueles que estão assistindo, para aqueles que estão aqui conosco e aqueles que vão ainda entrar nessa casa para beber dessa fonte. Então, a gente justamente entender que quando Kardec pergunta para os espíritos o tipo mais perfeito, os espíritos deixam claro para nós de que Jesus é o nosso modelo e guia. E quando a gente diz disso, porque hoje no nosso cotidiano, né, nós estamos dentro nos meios digitais, o influencer, né, aquele que tem um papel de influenciar pessoas. E Jesus, natural, ele já é um grande influenciador para nós, né, porque ele é justamente esse modelo e guia. Então, Emmanuel, dentro dessa página, ele faz um convite de que, para que a gente, no esforço do trabalho, lembre sempre de que o caminho natural é justamente ir para o caminho de Cristo e a gente buscar essa mensagem consoladora, que essa mensagem é para nós, para que a gente possa continuar, assim como Pedro, assim como Paulo, levar essas mensagens, mas visando o nosso autoaprimoramento. Que se a gente for analisar todos os personagens que rodeavam com Jesus, todos eles tinham fragilidades, dúvidas, momentos que impediam seguir aquele caminho. E hoje, mais de 2024 anos depois, a gente ainda tem essas questões, né? E a gente justamente precisa buscar esse caminho para justamente vencer essas dificuldades, esses desafios que todos nós temos, para caminharmos frente rumo a esse autoaperfeiçoamento. Buscar sempre o Cristo operante em nós, né? Lembrar sempre da essência, que é isso que Jesus revela para nós nessa segunda revelação, né? Que essa mensagem faça sentido, o que eu estou lendo faça um diferencial, nem que seja, eu às vezes não entendi nada, mas uma parte ali me cativou, que essa parte que cativou eu possa exercitar, eu possa praticar, vivenciar. David vai falar muito de vivência hoje, então vou deixar para ele essa parte de que ele vai falar muito sobre caridade, né? Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, Bezerra de Menezes, o nosso mentor espiritual, só falando de amiga. Mais uma vez agradecemos por estarmos aqui nessa casa, nessa manhã de domingo, para que possamos refletir diante dessa mensagem consoladora e ao mesmo tempo levar em nossos desafios essa mensagem àqueles espíritos que passam por necessidades e até mesmo questionam e precisam de beber dessa fonte, de estar em contato com esse Evangelho que é o nosso caminho para a felicidade. Pedimos amparo e proteção a todos os trabalhadores, frequentadores, voluntários dessa casa, a todos aqueles que estão nos assistindo por vias sociais, que a gente possa também iluminar também hoje num processo eleitoral a toda a comunidade, a todos os candidatos, a todas aquelas pessoas que irão fazer o exercício da cidadania e ao mesmo tempo vibrar para a nossa comunidade, para o nosso município, estado, país e o mundo. Que o Senhor nos proteja, nos ilumina, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vou passar a palavra para o Davidson, que ele vai falar sobre a beneficência. Agradecer ao Felipe pela mensagem da manhã. Bom dia a todos vocês, sejam todos bem-vindos à casa mais uma vez. Pedir também as vibrações pelo dia de hoje, né, que não é um domingo, mas um dia que muitos ânimos estarão exaltados, em virtude, né, das eleições, dos eleitores, das pessoas que estão
né, se candidatando, então que a gente possa emanar pelo país como um todo, porque é o momento que os ânimos realmente ficam bem acirrados, então que as energias também possam auxiliar esses nossos irmãos. A página ela já introduz muito bem o tema do dia de hoje, né, que é a beneficência. E, como o Felipe falou, é um tema que trata sobre a ideia da vivência. A nossa ideia hoje, ela não é somente trazer uma sensibilização, mas ela tem uma postura muito crítica até a respeito da nossa posição enquanto espíritas quando a gente fala sobre a beneficência. Porque a beneficência, ela é uma bandeira dentro da religião, né? E nem dentro da religião, dentro da filosofia espírita. Se a gente pensar na filosofia, na ciência e na religião, ou seja, dentro desse aspecto da doutrina espírita, desse postulado, a beneficência, ela percorre as três vertentes. E isso, ela reflete diretamente na nossa prática. Porque simplesmente vir ao centro, sentar na cadeira, assistir a palestra, voltar para casa e a gente não ter a ação prática, nos tira de qualquer reconhecimento enquanto espírita. Porque o espírita que é só ouvinte, não é espírita. E isso é uma reflexão que vai cair para todos nós. Eu que estou aqui na fala, vocês que estão na escuta, os nossos amigos desencarnados, porque é de fato uma reflexão de entender que nós estamos no papel de um instrumento, de uma vivência que precisa ser executada. Então a gente vai falar sobre a beneficência, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, são 5 itens, do item 11 ao item 16. Se eu não me engano, posso estar dando uma informação aqui equivocada, depois a gente pode confirmar com o Robinson, com o Felipe, mas acho que é um dos capítulos, dos itens mais extensos do Evangelho. Então assim, né, se não é o mais extenso, é um dos mais extensos, é o que contém mais itens, justamente por trazer a ideia da beneficência. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai se ater a alguns momentos que vão ter alguns trechos, mas fica o convite para fazer a leitura em casa e refletir a ideia do que é a beneficência. Primeiramente, a gente vai fazer um jogo de palavras, né? Então, assim, o que de fato é a beneficência? O que é? Porque, assim, quando a gente nomeia as coisas, as nomeações elas são importantes, porque ela ganha propriedade, né? Então, quando eu chamo alguém pelo nome, essa pessoa fica desperta. Essa pessoa fica atenta. Então, assim, quando a gente dá nome, né, a gente começa a ficar atento às coisas. Então, a beneficência, ela tem nome, ela tem uma propriedade, ela tem uma nomeação. Primeiro que é tendência para fazer o bem. E a gente tem que entender sobre tendência e também sobre tendência natural. Então, a pessoa tende, ela já pensa, né? Aconteceu um ato, ela pensa. Qual é a nossa ação de resposta? Tudo que a gente faz, a gente tem uma ação de resposta. Até quando a gente não faz, é resposta, né? Porque vem de uma intenção. A preguiça é uma intenção. Eu tô com intenção de fazer nada. Eu estou com intenção de ficar parado. Eu não quero fazer não. Então, é uma intenção. A gente acha que a pessoa que está preguiçosa, ela está numa inação. Não, ela tá realizando uma ação. Ela não quer fazer, né? Ela está tendo um desejo dela ali aplicado. Ou ela não quer fazer, ou ela está sem vontade. Existem inúmeros aspectos, inúmeras variáveis, porém, ela está realizando algo. Então, o beneficente, ele tem tendência para fazer o bem. Ele vê a atitude, ele pensa, eu vou fazer. Ele vê a atitude, eu vou ajudar, né? É a tendência para fazer o bem. Não é tendência para fazer talvez, quando eu estiver com boa vontade, quando eu estiver mais animado. Não, é o bem. E aí, se a gente pensar no que é o bem, é tudo aquilo que auxilia o progresso do homem do ponto de vista moral. Então, o beneficente, ele sempre tem a tendência para fazer o bem, ele sempre vai procurar beneficiar o próximo, ele sempre vai ter o ato ou a prática de fazer o bem, e ele tem uma tendência natural para a beneficência. É inato. Mas se a gente está tratando aqui, será que eu sou inato? Será que eu tenho essa tendência?
Será que quando eu vejo alguma coisa, eu já penso, eu vou fazer dessa forma, eu vou fazer desse jeito, eu vou ajudar? Quando eu vejo ali no Instagram, quando eu estou... E aí são várias reflexões, porque às vezes são coisas que eu penso aqui, que são coisas que eu não faço. Mas aí a gente está passando ali nos stories, está passando no feed, está lá no TikTok, aparece uma campanha. Qual é a minha ação? Às vezes eu não vou ter dinheiro para doar para todo mundo, mas como que eu me movo? Numa campanha, numa doação de sangue, numa necessidade de ajudar alguém? Se alguém está precisando de alguma coisa, agora de manhã estava conversando aqui sobre o evento de final de ano que acontece. Será que eu me envolvo nesses eventos? Será que eu me desperto, me sensibilizo para esses momentos? Será que sempre eu estou pensando no ato, a prática de fazer o bem? Naquilo que vai auxiliar o próximo de uma forma moral. E a gente não está falando só de caridade material, que é a esmola, que é um benefício, que é alguma coisa que a gente doa de imediato. A gente está falando de envolvimento. Né? Porque assim, a gente tem uma máxima que fala que fora da caridade não há salvação. E essa salvação não é doar alguma coisa para a gente entrar no reino dos céus. A gente está falando de evolução. O que salva? É evoluir. Então evoluir depende de processo, depende de educação, depende de doar, de ajudar, né? Então tudo isso aqui a gente começa a refletir, será que eu tenho essa tendência natural? Será que eu tenho essa tendência inata? Então como que eu vou agir a partir daí? E a gente destaca essas 3 palavras: o bem, o bom e a bondade. Então o bem é tudo aquilo que vai auxiliar o próximo na questão da moral. O bom a gente entende, né, como que todas as qualidades adequadas à natureza de uma pessoa ou função, que é benévolo, bondoso, benigno, misericordioso. E a bondade, né, que a todo instante você está levando a bondade. E a gente vem e fala assim, nossa, aquela pessoa é tão boa, né? O quanto que a gente se aproxima às vezes de pessoas que são boas? Porque a gente se sente bem, porque a energia é diferente, a pessoa é diferente, porque ela está sempre disponível. E por que às vezes a gente se aproxima dos outros que são bons e nós não somos bons com aqueles que a gente precisa? E aí a gente vai trazer vários aspectos do que é a bondade. A bondade ela vai estar relacionada aos nossos familiares, ela vai estar relacionada aos nossos amigos, ela vai estar relacionada aos nossos inimigos. Porque a gente também não pode, enquanto espírita, fazer leitura de interpretação própria. Eu vou direcionar o bem para quem eu gosto. Para quem eu não gosto, não. Né? Então, assim, as inimizades têm as suas questões psicológicas, têm as suas questões de energia mesmo. Kardec traz muito isso para a gente, sobre a questão de conviver com o inimigo, né? Que a gente realmente não tem afinidade. No entanto, a gente tem a máxima de Jesus, que vai trazer sobre: a gente não precisa conviver, mas a gente precisa fazer o bem. Ah, mas ele me traiu. Mas a gente precisa fazer o bem. Ah, mas a gente precisa fazer o bem. Qualquer coisa que eu coloque à frente, o que eu estou colocando, o que está me motivando a colocar à frente é o meu egoísmo. E o que está fazendo a máxima é Jesus. Senão ele não falaria: amai os vossos inimigos. A gente precisa, dentro do aspecto filosófico, científico e religioso, fazer toda a interpretação sobre essa ideia de amar o inimigo, que não é conviver, não é abraçar, porém é perdoar e fazer o bem. Então, a benevolência, ela percorre, né, a ideia do bem, a ideia do que é ser bom e a bondade. Mas lembra, como uma tendência, como algo inato. Se nós estamos encarnados, é óbvio que nós não temos ainda isso dentro da gente, porque a benevolência a gente já está tratando como uma virtude, né? A beneficência e a benevolência, que elas vão ter esse caráter de sinônimos, a gente está encarando como uma virtude. Então nós estamos encarnados para aprender a ser beneficente. Nós ainda não vamos sair daqui, olhar uma pessoa em situação de rua, deitada, e se incomodar. Como a irmã Dulce, como a Teresa, como Francisco de Assis, como Chico Xavier, como Divaldo. Né? A gente ainda não vai se incomodar a nível dessas pessoas. A gente pode se constranger, a gente pode se sensibilizar, que isso já são sinais de melhora. Mas a nível
desses grandes espíritos elevados, a gente ainda não vai ter essa tendência natural a falar. Esse irmão está ali, eu estou aqui, alguma coisa está errada. E isso, gente, é uma compreensão, mas também é uma crítica. Porque essas pessoas, além de compromissos kármicos, que a gente não vai considerar também o caráter missionário desses espíritos elevados, além desse compromisso kármico desses espíritos, o que faz o incômodo em relação a essas pessoas em situação de rua é porque eles também têm um nível de compreensão melhor de Jesus. Que é o que o Felipe leu na página, o Cristo operante. O Cristo, ele não só senta para escutar, ele não só senta para falar, como eu estou aqui agora. Cristo, ele opera. Então, se há alguém na rua com fome, se eu entendo Cristo, eu não posso voltar para casa, sentar no meu sofá confortável, na minha geladeira cheia, na minha Netflix, e achar que está tudo bem. Porque não está. Só que isso é um mal-estar que a gente convive. Né? Nós, enquanto espíritos imperfeitos, no mundo de provas e expiações, nós convivemos com o mal. O que é o mal? É uma pessoa, em inúmeras situações, eu vendo várias coisas ali no feed do celular, eu convivo com o mal. O que é conviver com o mal? Ah, fulano está precisando de doação. Aí eu passo para o próximo stories. Eu rolo o feed. Aí eu vejo o outro entretenimento. Entendeu? Eu convivo com o mal-estar. O mal-estar é natural. Então é isso que a gente está se atirando hoje a pensar. Né? Então a beneficência é a boa vontade para com alguém e é a qualidade de ser benevolente. Que benevolente está lá na questão 886, que a gente vai falar dela daqui a pouco, que é uma consideração de Jesus. E se ela defende uma máxima que fora da caridade não há salvação, a minha pergunta é, onde eu estou nessas definições? E a nossa ideia não é se sentir mal. Longe disso, a gente não trouxe aqui para trazer sentimento de culpa. A gente está discutindo aqui hoje o sentimento de responsabilidade, porque o sentimento de culpa também é um lugar confortável, porque ele me traz, nossa, eu não ajudo, eu não faço nada, eu volto para a minha normalidade, porque eu já sou assim. Hoje a ideia é a gente trazer consciência. O que eu posso fazer? Onde que eu me encontro aqui? Aqui a gente trouxe definições, tanto do dicionário, né, quanto definições do dicionário espírita. Tem um livro, né, na internet, um PDF que chama Dicionário Espírita, que tem várias questões do espiritismo que vai definindo para a gente aspectos, né, a respeito de temas que a gente discute. E aí, então, vai trazer sobre isso. Só que é interessante que, pesquisando sobre a beneficência, eu encontrei esse artigo que, dentro da questão da... Acho que está ruim para ler, né, eu vou ler aqui. Dentro da questão da medicina, por exemplo, a gente tem a bioética, né? Que é o código. Vou pedir uma licença aqui só para trazer, eu não vou conseguir me aprofundar, mas só para a gente perceber o quanto que a beneficência ela está implicada, né? Porque a gente trouxe aqui uma definição dentro de um dicionário, a gente trouxe uma definição dentro do dicionário espírita. Mas lá no Código de Ética Médica, ou seja, dentro da questão da medicina, a gente tem assim, ó, isso é um artigo científico, né, que foi publicado e que ele fala sobre a beneficência como pilar da biomédica. Eu até entrei em contato com um amigo meu que está estudando para medicina, né, e aí dentro da faculdade a gente estuda muito sobre as questões do Código de Ética, da profissão, e estava me explicando que existem outros pilares não só a biomédica, mas vão ter outros pilares também que vai fundamentar esse código de ética, não só a beneficência, mas aí foi interessante que ele foi trazendo que a beneficência traz dentro desse aspecto. E lá na introdução desse artigo científico traz que um dos valores indispensáveis para a prática médica é a beneficência. E olha que aqui a gente não está tratando de doutrina espírita. A beneficência consiste na atuação dos profissionais de saúde em prol dos interesses dos pacientes.
O que a gente estava tratando aqui? Que a beneficência é a boa vontade para com alguém. E aí lá no Código de Ética está falando que é prol dos interesses dos pacientes, mesmo quando os interesses dos pacientes entram em conflito com os interesses médicos ou pessoais de ambos. Então, lembra? Ah, mas ele fez isso comigo. Isso é interesse pessoal. E interesse pessoal, Kardec deixa bem claro para a gente que é sinal de inferioridade. Jesus traz, que é em benefício dos outros. Por isso que é um exercício. Porque nós somos mais egoístas do que bons. Então, a primeira tendência é pensar no que no que está ferido, no que está machucado, no que eu estou incomodado, no que eu estou bem. Mas entende aqui que na relação do Código de Ética, por exemplo, quando eu tenho uma relação médico e paciente, existe alguém ali que eu preciso tratar, porque está doente. E todos nós aqui estamos doentes. Se está encarnado, está doente. Poucos são as pessoas que não estão encarnadas, que não estão boas. Por que eu estou doente? Porque eu estou vindo reparar mal de vidas anteriores. Isso é o aspecto doente da vida. Eu posso estar bem, eu posso estar gozando da vida, eu posso estar feliz, mas se eu estou encarnado, eu estou doente. Porque existe alguma coisa ali que vai manifestar uma hora. Que fala assim, a gente precisa tratar dessa doença. Que foi feita pelo excesso, pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo de vidas anteriores ou o acúmulo de vidas. Então, eu estou doente, mas em muitos momentos, dentro da operação de Deus, do Cristo operante, eu também sou alguém que vai atuar na doença do outro. Para isso eu preciso de beneficência. Porque se eu colocar o meu interesse pessoal na relação, eu não vou ter essa atitude de fazer o bem. Então, segundo o Código de Ética Médica, no capítulo 1 dos princípios fundamentais, o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano. Então, o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano. Tendência para fazer o bem, ato à prática de fazer o bem e beneficiar o seu próximo. Em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional, o máximo de zelo. E aí toda vez que a gente são reflexões, uma reflexões dentro de um recorte, então assim, a gente não está generalizando, mas quantas vezes a gente se sente mal porque uma consulta ela dura 10, 15 minutos. Só que existem várias questões de plano de saúde, da comunidade médica, que eles vão ter as suas defesas a respeito. A gente não está fazendo nenhum juízo de valor sobre, mas a gente quer trazer reflexão quanto que a gente se sente mal, quanto que a gente vai no médico, às vezes a gente fica mais tempo esperando do que consultando, e a gente se sente mal. E aqui está tratando que a gente tem que ter, e aqui está tratando dentro da beneficência do Código de Ética, da bioética médica, que a gente tem que ter o máximo de zelo. Ou seja, se a gente está no campo da medicina, que é um recorte profissional, a gente tem que ter o máximo de zelo. Imagina quando a gente está escutando isso de Jesus. Vamos pensar em máximo de zelo. Aí eu vou trazer para mim a reflexão. Às vezes a minha mãe entra no quarto e falando comigo eu não olho para ela. Eu estou falando do meu exemplo mesmo, não estou nem citando o exemplo. Aqui está falando que tem que ter um máximo de zelo. Então o máximo é o 100% de atenção voltado para o indivíduo. Então olha como que a gente precisa repensar as nossas atitudes. Estar 100% presente para o outro no momento que nós estamos com o outro. E às vezes a gente divide a atenção entre celulares, computadores e televisão, o nosso interesse pessoal, e a gente não
compartilha essa atenção, essa beneficência com o outro. E aí Kardec, na questão 886, traz: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Aí Jesus vai trazer benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Hoje a gente está falando só de benevolência. Se a gente fosse tratar das outras questões, ou seria um seminário, ou seria o dia inteiro, mas na verdade é a vida inteira. Porque isso daqui, gente, é para a gente praticar. E aí a gente começa a entender, porque assim, o que é ciência? O que é ciência? Quando a gente entra na academia, a gente começa a ter um caráter científico. Na área de humanas, na área biológica, nas áreas exatas. O que a gente faz? A gente faz experiência, a gente faz estudo de caso, a gente comprova uma ideia e depois faz um outro estudo de caso, faz uma pesquisa de campo para ou refutar aquela ideia ou corroborar aquela ideia, ou então ao longo dos anos as ideias elas vão mudando, porque são experiências de aprendizado. Então, se a doutrina espírita é ciência, ela não é passível de só escutar. Eu preciso pensar se eu estou fazendo bem, eu preciso refletir se eu estou fazendo bem, e eu preciso avaliar o bem que eu estou fazendo, para começar a entender se eu estou galgando, se eu estou evoluindo, se eu estou crescendo. Então, quando Kardec faz essa pergunta, os Espíritos respondem que benevolência para com todos é um dos aspectos da caridade, aí eu começo, peraí, então, eu preciso entregar, né, assim, eu estou sendo benevolente? Eu estou tendo tendência natural? Eu estou pensando no bem? Apareceu oportunidade, vou fazer o bem. Eu sou sempre o primeiro a levantar a mão? Quando chega e fala assim, quem que vai fazer a prece hoje? Eu sou já um exemplo básico. Eu sou o que? Nessa semana eu tive um trabalho para ser realizado, e foi até engraçado, porque era um trabalho, né, que a gente fazia, que eu tinha que fazer. Eu já estava ali todo preparado para realizar, e nesse lugar que eu estava tinha uma poça d'água, e aquela poça d'água poderia atrapalhar o meu trabalho. E a gente estava numa equipe, né? Estava eu, tava a minha chefe, mais uma outra menina, e aí essa menina foi lá na moça dos serviços gerais e falou assim, aqui, aqui a gente precisa tirar aquela poça d'água dali. Será que você tem um rodo para me emprestar? E aí a moça, não, pode deixar que eu tire. Aí a moça mesmo foi lá e tirou, e aí no final ela subiu e ela falou assim pra gente, nossa, obrigado por você ter se oferecido, né? Mas na verdade ela fez uma fala, não pra gente, né? Ela utilizou a gente para falar aquilo, mas ela falou ao redor das outras pessoas que trabalhavam naquele local, porque a gente não trabalhava, a gente só chegou lá para executar uma ação. Para as outras pessoas que trabalhavam naquele local e ninguém pegou o rodo. Ela falou, né? Porque a mão não cai, né? Todo mundo pode pegar, não tem problema, né? Então, assim, é muito sobre isso. Porque, assim, mas eu estou em tal cargo, eu estou em tal situação, eu não vou fazer. Não. Jesus espera da gente é ser o primeiro que vai levantar a mão e o último da fila quando se trata de benefício. Se trata de benefício, se trata de concessão, se trata de favoritismo, Jesus ele espera que a gente seja o último. E a gente tem que muito avaliar quem é a gente nos lugares que a gente convive. Eu sou o favorito? Eu prezo pelo favoritismo? Eu prezo pelo benefício? Ou eu prezo pelo bem-estar do outro? E isso a gente vai abrir um parênteses, porque isso tem a ver muito também com o auto-amor. Porque quando eu também entro no processo do auto-amor e entro no processo de entender quem me ama de fato, eu não preciso do reconhecimento do valor do outro. Né? Porque senão a gente pode escutar essa palestra e a gente pode desviar para aquele discurso assim, mas eu tenho que pensar em mim primeiro, óbvio, concordo. Mas amor próprio e auto-amor são coisas diferentes. Amor próprio é interesse pessoal. Auto-amor é o amor que a gente está falando de fato da pessoa se amar
compreender a relação dele com Jesus e não depender de reconhecimento humano. Então, a benevolência é o que Jesus trata em um dos aspectos para a gente falar de caridade. Então, vamos lá para a gente desenvolver. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Então, hoje eu ajudei. Não é caridade. É uma boa ação, a gente pode tratar. Ou então a gente pode e ser sincero mesmo. Acho que o tema de hoje exige essa sinceridade. A esmola é um tapa-buraco. É aquela obra que você passa, coloca lá não vou saber o nome, né? Mas você tapa o buraco e depois o carro passa que ele está aberto de novo. Então não é caridade. R$2, R$1, aquilo que a gente compra no sinal, né? A gente ajuda e a gente tem que continuar fazendo. Mas a gente tem que ser sincero que isso não é caridade. A máxima fora da caridade, não há salvação, não é isso que a gente faz. A doação de cesta básica, né? Porque tudo isso são princípios, é o início da gente entender o que é a ação. Mas a gente está muito longe de pensar nessa ideia aqui, né? Porque ela abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Que relação que tem, gente? Você dá R$1 e ir embora. Qual a relação que está ali? Às vezes a gente nem olha. Todas as relações. Então são boas ações que já nos sensibilizam. Então é a nossa porta de entrada. Que bom que a gente faz. A gente já está avançando, porque tem gente que nem faz. Tem gente que chuta. Tem gente que fala que não tem R$1 ali, mas vai lá e compra um pastel de R$15 na padaria. No mesmo momento. Entendeu? Então tem gente que já... Então assim, a gente já faz. Que bom que a gente já faz. Só que a gente já está, em 2024... com mais de 160 anos de doutrina espírita, com tudo a nível de informação, que eu não preciso andar, não preciso fazer uma viagem espírita, não preciso andar a pé igual Paulo para divulgar o Evangelho. É só abrir o celular que está ali. Até alguém pedindo ajuda. Às vezes a pessoa não precisa bater na porta da minha casa para pedir ajuda. A ajuda já vem aqui. Às vezes eu sem me envolver, porque ali está falando que tem que ter relação. Então, é o que traz, todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles inferiores ou superiores. Porque também a gente tem essa tendência de achar que caridade é só aquele que é mais necessitado. Isso é um recorte social e um preconceito nosso. Porque caridade e assistência são para todas as pessoas. Nós somos necessitados. Nós somos carentes de muita coisa, que muitas das vezes, irmãos, em vulnerabilidades sociais, financeiramente falando, são mais abundantes do que a gente. Então a gente precisa entrar com esse recorte de entender dessa caridade como ação. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, agora eu vou jogar a pergunta para vocês, para a gente, na verdade. Porque como eu já li, então eu já fiz as minhas respostas. Mas assim, vocês se sentem perturbados pelo remorso e pela indiferença? Sim ou não? Então, quem é beneficente não se sente. Vocês se preocupam constantemente em tornar felizes os outros? Constantemente. Os outros. O beneficente, sim. Quem aqui todos os dias, e aí lembrar da pergunta de cima, constantemente, procura um irmão em sofrimento? Todos os dias procura um irmão em sofrimento. Que seja uma mensagem no WhatsApp. Você está bem hoje? Ou então, fulano não veio hoje no trabalho, está passando mal. Eu tenho a preocupação de mandar uma mensagem para ele, falar assim, deu tudo certo? O que aconteceu que você faltou?
Isso daqui, gente, são perguntas que lá no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito como a pessoa que comete a beneficência. Quem aqui já procurou curar suas dores fazendo caridade? Nossa, hoje eu estou mal, com aquela vontade nem de levantar da cama. Eu vou lá no centro ajudar na sopa. Eu vou lá evangelizar. Eu vou lá conversar com meu irmão, né? Vamos tirar o centro. Vou lá conversar com meu irmão porque está precisando de ajuda. Sentindo dor mesmo, sim. Às vezes pode ser a dor física, não, porque a dor física ela tem um impedimento, né, da gente de locomoção e tal. Mas assim, dores que a gente sente da alma, da vida, às vezes é mesmo até a dor física. Aí eu paro de pensar na minha dor e a minha mãe, esses dias, eu cheguei em casa, ela tem muitos problemas, né, de artrose, ela operou já o joelho, graças a Deus, só que teve uma situação que eu cheguei, aí ela falou que estava na cama, sentindo aquela dor, né, assim, já quase uma relação habitual, né, ela e a dor. Aí ela falou que ela lembrou de um parente nosso que está passando por uma situação muito difícil. Ela falou, eu achei engraçado que ela estava me contando que ela falou assim, chega, eu vou ficar aqui na cama mesmo sentindo dor. Ela falou que levantou, que colocou uma música, que arrumou a casa, que fez isso, que fez aquilo. Então, é muito sobre isso, né? A gente sai da gente para procurar a dor do outro, mesmo com as nossas questões, ou a gente vive a nossa dor. Quantas vezes vocês olham para baixo e veem outras pessoas com sofrimento iguais ou piores que os seus? Porque isso é um exercício. E a gente se incomoda com essa fala, que quando alguém vem e fala para a gente assim, mas você já parou para pensar que existem pessoas piores que você? Aí você fala, não quero saber, porque eu estou vivendo a minha dor, né? Porque a minha dor é a maior do mundo, né? Só que a pessoa beneficente, ela sente a dor dela, ela compreende a dor dela, só que ela entende que existem outras dores. Nós compartilhamos nossa simpatia, nosso amor e nosso dinheiro para todos os que precisam de ajuda. Então assim, simpatia, a gente não dá bom dia nem às vezes para o motorista do ônibus, né? Quando a gente acorda, o nosso amor e o nosso dinheiro, porque o dinheiro ele também está implicado nessa ação da beneficência. Né? E é aquilo que a gente falou, a gente não tem a consciência dos grandes mártires, porque essas pessoas, o nível de compreensão dela de Jesus é tão grande que elas não viviam do dinheiro. A gente está num mundo que a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Aí a gente está tratando da lei de conservação, a gente está tratando aí de várias questões, né, que a gente hoje não vai sair doando esse dinheiro, até mesmo pelo nosso grau de apego, pelo nosso grau ainda de necessidades que a gente precisa realizar, mas o quanto que a gente administra o nosso dinheiro pensando na caridade. Ou a gente dá o que sobra. Lembra que foi falado lá? Todas as relações. Deixa eu ver se eu tenho sobrando aqui. Tá sobrando 10 reais. A gente se planeja para viajar, a gente se planeja para comprar um carro, a gente se planeja para comprar um celular. Qual o nosso planejamento, a nossa ação de sentar e falar assim, esse tanto vai ser para comprar a cesta básica. Esse tanto vai ser para destinar para essa tal ação. O nível, quando a gente está falando aqui de dinheiro, compartilhar o nosso dinheiro, é o nível do nosso compromisso com aquela determinada causa, com aquela determinada ação que entra em benefício do próximo. E aí a última pergunta. Nós amparamos nossos irmãos em qualquer circunstância ou sempre apresentamos alguma ressalva? E aí? Então,
O irmão apareceu pedindo ajuda, eu falo, vou. Ou a gente faz as ressalvas. Ah, mas tem que ver. Mas você está vindo de onde? O que você vai fazer? Ah, mas já tá querendo isso, está querendo aquilo. Ah, mas que daí é vitimização. Não, mas vamos... eu lembro de uma vez que a gente estava no centro, e aí, e não são críticas à pessoa, porque isso é uma atitude nossa, é para a gente de fato refletir. Há uma moça do centro, a gente acabou de fazer o estudo, ela pediu ajuda para uma integrante da casa. Só que essa integrante da casa ela tem condições de saúde mental, então assim, é bem complexo, né? E aí, quando ela fez, e eu estava dentro também, quando ela fez o pedido de ajuda, né? Um silêncio morno. E a primeira pessoa que se manifestou falou assim, ah, mas ela tem família, ela tem isso, ela tem aquilo. E aí fica a reflexão. Poxa, a gente está dentro de uma casa espírita, a gente está dentro de um estudo espírita, mas a gente não tem uma atitude espírita. Né? Então, assim, será que sempre a gente vai apresentar alguma ressalva? E isso cai para qualquer coisa que a gente fizer, principalmente dentro do círculo espírita. Se eu estou fazendo um trabalho, se o portão está trancado. Se eu estou fazendo alguma coisa, acontece, eu faço a ressalva tal. Se eu faço isso, eu faço aquilo. Se não está de portas abertas, se tem ressalva, se tem impedimento, é muito mais do homem do que de Deus. Né? Porque quando a gente entende o trabalho de Jesus, é diferente. A gente confia, a gente abre as portas, a gente não pensa se a pessoa tem, se a pessoa não tem. A gente entende que naquele momento ela precisa de ajuda e alguém precisa ajudar. E que esse alguém seja eu. E aí a gente vai fazer uma pergunta agora. E vamos primeiro fazer a pergunta e depois a gente vai... Isso também é muito importante. Sempre lembrar, gente, que é recorte e é contexto. Principalmente numa palestra pública. A pergunta é: qual quadro é o mais feliz? Tem 2 quadros. Qual é o mais feliz? Qual que vocês acham? Pode responder, gente, tá tudo bem. E se eu falar que os 2 quadros são felizes? Hã? Os 2 quadros são felizes. Porque essa imagem ela vira tendenciosa. Só que é o que eu falei, a gente precisa fazer recortes. Os 2 quadros são felizes. Cara, assistir o seu show, a pessoa que você gosta, no universo que você gosta, com todo mundo emanando a mesma energia, alguém que às vezes nem mora no seu país, que vem de longe, que é um evento, que tem uma historicidade, que é importante, que fez 40 anos, né? Então assim, recentemente, eu só não fui porque eu estava em cima de prova, né? Mas assim, nos meus stories do Instagram, o que um monte de gente publicou do Rock in Rio, então assim, é felicidade, é alegria. Só que a gente precisa entender que nós somos espíritos. Aí vem a pergunta: mas qual dessas felicidades é a que de fato é que vai embora com a gente? Aí a gente já recai nessa imagem. Porque aquela felicidade, ela vai ter lembranças, ela vai ter memórias, ela vai ter um caráter daquela reencarnação, mas quando eu desencarnar e passar lá pelos processos do Código Penal da Vida Futura, lá do céu e do inferno, não é o Rock in Rio, não é o astral do Rock in Rio, não é a alegria do Rock in Rio, não é aquele cantor que vai me trazer as máximas de paz, de consciência. É aqui. E aí, por que eu trouxe isso? Porque não foi aleatório. Quem fala isso é no Evangelho. Quantas festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais alegria a essas famílias, que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras. Eu não sei um público, né? Não sei uma estimativa de um público do Rock in Rio, mas imagina aquelas pessoas que estavam todas no Rock in Rio, em questão de quantidade agora. Se a gente olhar para o mundo, é
como se a gente visse aquele mar de pessoas que estão vivendo nesse momento agora amarguradas. Elas estão dentro de hospitais, elas estão passando fome, elas estão no meio da guerra lá do Líbano com as suas casas destruídas. Elas estão, assim, vamos varrer o mundo que a gente vai encontrar. Pessoas sofrendo, depressivas, ansiosas, suicidas. A gente vai encontrar todas essas pessoas. Essas pessoas, elas não acreditam em Deus. Ou se elas acreditam, elas estão desesperançadas. São essas pessoas aqui, ó. Pessoas altamente comprometidas em débitos, espíritos. A gente está falando dos encarnados, porque se a gente for para os desencarnados, então, deve ser uns 3, 4 Rock in Rios daquele. E aí, quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque falta de pão os desgraçados ouviam, seus filhinhos ignorantes, de que viver é sofrer, gritando repetidamente, a chorar essas palavras que como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Então muitas pessoas estavam alegres, cantando. E aqui, gente, eu trouxe o Rock in Rio porque é uma coisa mais emblemática. Mas uma roda de samba, um show que a gente assiste em casa, tomando, às vezes, alguma coisa que a gente gosta, é o bem-estar, é a sua alegria, você está feliz ali. Mas é uma alegria do mundo, e que é uma alegria passageira. Mas essa alegria aqui, de receber, quando a gente fala que fora da caridade não há salvação, essa criança, ela se sente salva. Porque ela está vendo Deus olhando para ela. E não é Deus sendo a Madre Teresa, mas Deus por intermédio dela. Porque no seu pior dia, quando alguém vira e fala, tá tudo bem? Fala, nossa, Deus existe mesmo, né? Então, se nesse momento a gente percebe, quando eu falo estou com fome e aparece alguém para dar qualquer tipo de alimento para a gente, tanto espiritual quanto material, a gente renasce e realmente reafirma que Deus existe. Essa é uma das primordiais ideias de salvação. A nossa reconexão com Deus. Vamos lá que o tempo está... E a questão 888 ela é extremamente importante porque ela traz: o homem condenado a pedir esmola se degrada física e moralmente e ele embrutece-se. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça. Então vamos lá. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça, ela deve, dever, prover a vida do mais fraco. Só essa questão, gente, ela já dá uma discussão tremenda de pauta de governo, de questão social, de questão de caridade, de responsabilidade social, de compromisso social e de individualismo. Isso quem está falando, gente, são os espíritos. A gente está falando de beneficência. Beneficência não é a gente dar o quilo de arroz quando alguém bate na nossa porta. A gente está entendendo que se existe miséria, se existe vulnerabilidade, é de responsabilidade nossa. Que as comunidades, tudo que a gente vê enquanto questão social, é de responsabilidade nossa. Então, se eu avanço financeiramente, se eu avanço, o que eu estou fazendo com quem está ali ainda na retaguarda? Que tipo de compromisso eu estou tendo com aquelas pessoas que necessitam de ajuda? Eu estou criando estigmas ou eu estou criando responsabilidade social?
Então, uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco sem que haja para ele humilhação. Então, a gente não tem que dar nada, a gente tem que dar meios, a gente tem que dar sustento, a gente tem que dar processos de educação, a gente tem que se envolver em todas as relações. Entende o quanto que um trabalho de um centro espírita, quando ele faz uma ação na comunidade, é importante? Porque a gente está falando de sociedade. Se a sociedade está perigosa, se a sociedade está violenta, é porque não está tendo educação e nem manejo de caracteres, como Kardec fala. Né? Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Quando esses alguns é Madre Teresa, a galera ainda tá boa. Porque a Madre Teresa, ela vai, é inato. Agora, quando esses alguns é cada um de nós, tem dia que a gente não vai. Ah não, hoje eu estou cansado. Porque é da boa vontade de alguns. Ah, você vai no centro hoje? Ah não, hoje não. Hoje eu me estressei demais, eu vou ficar em casa mesmo. Então, essa pergunta, 888, eu particularmente eu acho ela muito pouco trabalhada pela gente, e ela é uma pergunta que ela tem uma visão muito importante sobre o que é, de fato, a doutrina espírita e o nosso compromisso com a sociedade. Então vamos lá para a gente encerrar. A 893, né, que é a meritória mais de todas as virtudes, é que a virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então foi o que a gente fez a correlação, né? Nós não temos a tendência inata da beneficência, porém a gente precisa se esforçar, porque todo o esforço já é uma virtude. Então assim, o que vai de fato trazer qualidade e nos diferenciar nesse processo? Os espíritos reconhecerem que nós estamos nos esforçando. Então isso é resumindo, né? Isso também é importante também, que a mais meritória é que se assenta na mais desinteressada caridade. No livro Religião dos Espíritos, no capítulo 25, Emmanuel fala, dentro do pouco que te limita a existência, né? Então assim, cara, às vezes eu estou acamado. Uma prece é a beneficência. Mas a intenção da prece, o ritual da prece, lembra? Administrar o nosso dinheiro, administrar a minha ação de fazer prece, porque está vindo de mim. A hora do dia que eu vou tirar para fazer a prece, as pessoas das quais eu vou pedir, para quem eu vou pedir, a intenção do que eu vou pedir. Então tudo isso tem a ver comigo em relação ao próximo. Dentro do pouco que te limita a existência, atenderás desse modo às necessidades que hoje, aparentemente sem expressão, quais sementes desvaliosas serão de futuro verdadeiras mestres de talentos celestiais. Então aquilo que a gente já se habituou a realizar hoje, no futuro serão de grandes ações. E aí, no livro Palavras de Vida Eterna, Benevolência para com Todos, que é o... desculpa, gente. Não era Palavras de Vida Eterna, era para ter mudado a capa. Mas no livro Palavras de Vida Eterna, né, no capítulo Benevolência para com Todos, Emmanuel vai trazendo tudo isso dali, dividir, vestir, remédio, esperança, socorro, consolo, refúgio, asilo, proteção à criança, auxílio aos mais velhos. Lembra da questão da 88? Aos mais fracos e aqueles que não precisam trabalhar. Seguridade, né? Então tudo isso daqui são ações de benevolência que nós já podemos nos esforçar. Já estou encerrando, tá? Que nós podemos nos esforçar. Aqui, no aspecto muito mais de campo material mesmo. E aí Emmanuel ainda continua fazendo uma divisão, fazendo um aspecto de campo moral. Compreensão, resiliência, tolerância, esperança, silêncio, gentileza, atenção, gentileza, né, repetiu ali, tolerância, de novo, vai ver que a gente está precisando então, né? Tolerância, gentileza e respeito. Mas dentro de tudo isso, se a gente não tiver paciência, não adianta. E aí,
Isso está na Viagem Espírita, de 1862, que Kardec é questionado sobre uma contenda entre as casas espíritas, ou entre grupos espíritas, de que lado Kardec ficaria. E aí Kardec traz: se entre vós há dissidências, causas de antagonismos, e se os grupos que devem todos marchar para um objetivo comum estiverem divididos, eu lamento. Então, a primeira questão Kardec já traz aí. Sem me preocupar com as causas. Olha, gente, outra coisa também que na doutrina espírita a gente não é parcial, né? Imparcial. A gente não é parcial, nós somos imparciais. Sem se preocupar com as causas, sem examinar quem cometeu os primeiros erros, e me coloco sem hesitar do lado daquele que tiver mais caridade. Isto é, a mais abnegação e verdadeira humildade, pois aquele que quem falta caridade está sempre errado. Então Kardec faz isso por quê? Porque quem faz mais a caridade, mesmo errado, é mais humilde em reconhecer o erro. Aquele que não faz, ele sempre vai estar achando que ele é o certo. Então, por que desprezar os meus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos, que é o que Jesus nos traz? Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que voltais a esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Então, lembrando isso, né? Que todos os nossos males, ele provém desse abandono voluntário da lei de Deus. Que foi tudo isso que a gente discutiu aqui agora. Encerrando, enquanto houver vida, e aí é uma coisa mesmo para a gente refletir, que mais uma vez a gente fala, não é para sair daqui com culpa, porque culpa é um lugar confortável, é um lugar que a gente sai para chorar, a gente não sai para resolver as coisas, né? A gente é para sair com responsabilidade. Então, enquanto houver vida, e depois que a gente morre, a gente continua vivo, sempre será tempo de fazer o bem. Então, é a nossa reflexão. Eu posso realizar a prece para encerrar? Eu vou convidar vocês, então, para a gente encerrar nesse momento com a prece, a oração de São Francisco, que traz justamente essa ideia de instrumentalidade do Senhor e o quanto que nós estamos, de fato, conectados a entender que nós estamos aqui muito mais pelo bem geral do que o bem próprio de egoísmo e de interesse pessoal. A gente possa agora fechar os nossos olhos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor, e onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união, e onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade, e onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria, e onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, paz e bem. Agradecemos ao amigo Davidson pela reflexão da manhã de hoje.
deu uma aula de mocidade, né? Quem participa de mocidade é isso aí, né? Muito obrigado pelos esclarecimentos. E vamos aos recados, que a prece já foi feita, tá, gente? Então, na próxima quarta-feira, nós temos uma atividade diferenciada na casa, que vai ser a palestra no dia 9 com a Eliane Bailão, que ela vai falar sobre Evangelize e Coopere com Jesus. É uma palestra especial falando de evangelização. E aí, nesse dia também vai ter a nossa segunda edição da Noite de Pizza Frita, né? O combo do convite é R$10, contendo uma pizza frita e também um refrigerantezinho pequeno, tá? Convida todos os familiares. A Noite de Pizza Frita ela funciona após a palestra. Então, 8h30, terminou a palestra, a Noite de Pizza Frita já está sendo executada, né? A venda dos convites vai ser feita na hora também, mas quem desejar pode ir na secretaria também já adquirir o seu convite. Nós temos também um convite do Centro Espírita Caminho da Luz, que vão realizar o espetáculo 60 Minutos para Morrer, da Companhia Teatral Amigos da Luz. É uma companhia conhecida no YouTube, então alguns já devem conhecer, de uma companhia de humor espírita. Esse teatro vai ser realizado no Teatro Garcês Zoom, no dia 20 de outubro, às 4h da tarde. Os ingressos já estão disponíveis no Teatro Garcês, tem outros lugares também que podem adquirir os ingressos, né? Ali na frente tem um cartazinho, só fazer a leitura do QR Code que você já vai direto para executar o seu ingresso, né? É importante que dentro desse evento vai ter arrecadação de alimentos, e a EDAC foi contemplada dentro dos alimentos que vai ser recebidos do Teatro Garcês. E Deus falou tanto hoje de caridade, de fazer o bem, né? Nós já estamos iniciando, a partir de hoje, a nossa campanha de Natal, do que a gente realiza todo ano, né? A gente lembra de que a sopa ela entra num período de recesso em dezembro, e essa campanha, o objetivo é justamente ofertar àqueles moradores que recebem a sopa uma cesta mais robusta, uma cesta que possa suprir esse recesso até janeiro. Então, e nós recebemos a informação de que o número de famílias aumentou. Então, se ano passado a gente tinha mais ou menos 38 cestas que foram enviadas, esse ano o desafio é maior. Então, a gente conta com a colaboração de todo mundo. Nós vamos divulgar uma lista de alimentos a quais serão arrecadados. Nós já recebemos alguns alimentos já via Estael de Oliveira, no último teatro que ela realizou, mas nós vamos precisar muito mais daquilo que a gente recebeu. Então, precisamos do empenho de todos, da divulgação. Divulga para os vizinhos, divulga para os amigos. Nós vamos divulgar essa lista essa semana. Então, essa semana já vai divulgar isso. E quem quiser já pode ir trazendo, deixar no carrinho, ou deixar com a gente na secretaria, que a gente possa ali ofertar aos nossos irmãos a nossa cesta, e a gente sabendo do objetivo, cumprir com o objetivo de aumentar essas cestas básicas que nos foi informado até então, tá? Então, dado o recado, a gente possa então agradecer a todos que compareceram hoje, né? E aqueles que desejarem um passe, só aguardar que serão chamados, tá? A todo mundo, bom dia.